É isso aí, pessoal, aqui para mais um vídeo do canal. Agora são 7h46, dia 2 de setembro. Renato estava errado, mas tinha razão. Vou explicar por quê. Uma das teorias que ele fala, econômicas, é a respeito da guerra do dinheiro, que vai acontecer entre os BRICS e os aliados dos Estados Unidos. E ele fala o seguinte, que assim que os BRICS criarem um dólar hiper colateralizado em Bitcoin, e usar ele como uma criptomoeda, ele vai vencer. A China vai vencer. Então, na verdade, a China está trabalhando em algo parecido, mas não exatamente como o Renato falou, tá? O que está sendo desenvolvido, estou acompanhando um canal chamado Inside China Business. Não necessariamente confie nesse canal, porque é um cara que mora na China, um americano que mora na China, com um canal no YouTube. Então a gente sabe que, obviamente, tem dois tipos de youtubers na China, Tem aquele que o governo concede, o governo patrocina, E tem um terceiro que é tipo o cara que fala amenidades. Só que como esse cara ele fala coisas que são a favor da China, eu tenho a impressão que esse cara pode estar sendo de alguma forma incentivado. Pode não ser um agente do governo e tal, mas deixando esse disclaimer de lado. O que ele está falando? Quais são os maiores pontos de preocupação desse cara? Ele parece entender bastante de mercado ali, de exchange, de commodities, tá? E ele está falando o seguinte, que já há alguns anos existe uma bolsa de commodities em Xangai, tá? E agora essa bolsa, ela faz negociação direta, com o Brasil, com os BRICS, Brasil, Índia, Rússia e tal, usando o renminbi ou outra moeda como meio de troca. Ele estava falando um ponto interessante que é o seguinte. Primeiro, quando o pessoal usa a bolsa de Chicago, o que acontece é que, além de usar o dólar, os contratos são celebrados nos Estados Unidos. E o que acontece com isso? Você cria ali próximo à bolsa de Chicago todo um aparato de analistas econômicos, de tendência. O valor é precificado nos Estados Unidos, ou seja, um chinês faz um contrato com um albanês para vender alguma coisa para a Albânia. Esse contrato é celebrado em dólar nos Estados Unidos, entendeu? E fica rastros, nos Estados Unidos. Agora o que está acontecendo com essa bolsa de Xangai é que primeiro a descoberta do preço migrou, saiu de Chicago e foi para Xangai. Segundo, que os analistas americanos não têm acesso rápido àquela informação. Eles chegam depois, antigamente não. A negociação acontecia em Chicago, acabava acontecendo em Chicago e eles tinham acesso ao preço, cara. Hoje não necessariamente, o preço é criado na China e eles vão saber igual. Não necessariamente por último, mas antes eles sabiam primeiro. E a questão da descoberta de preço, porque como o preço vai ser cotado em yuan, eles ficam dependentes, eles vão ficar dependentes dessas conversões. Perde o leverage, Não é nada demais, mas perde o leverage. Outra coisa que ele falou que está sendo trabalhado lá é o seguinte, gente. Para quem não sabe, o governo chinês tem alguns trilhões de dólares em, vários modos, E, se não me engano, já está quase chegando a 4 trilhões. E como os Estados Unidos têm medo, de sofrer como eu diria, uma retaliação dos Estados Unidos, a China tem medo, melhor dizendo, o que eles estão fazendo junto à CBDC deles lá? O projeto que está sendo desenvolvido não necessariamente vai usar um yuan digital, mas talvez algo como um SDT. Eu não sei se isso vai acontecer, esse cara está falando, tá? É um cara aleatório na internet, mas eu gostei da ideia do cara, porque ele fala que existe a possibilidade do governo, ele já tem lá a blockchain dele, não sei aonde roda, se roda baseado em Ethereum, Solana, não sei. Eu sei que é uma dessas redes aí com smart contract e facinho você coloca um token ali dentro. Então o que ele está levantando é que provavelmente a China está trabalhando para criar o seu token, para poder desovar na cabeça dos Estados Unidos. Lembrando, gente, hoje a reserva fracionada nos Estados Unidos e em outros bancos aqui na Europa é tipo 3%, Ou seja, o Banco Europeu, o Banco Americano só precisa ter 3% em reserva. Se a China fizer uma reserva 1 para 1 igual a Tether, ou supostamente igual a Tether faz,
ou se fizer uma reserva dizendo que é 1 para 1, mas mesmo assim tendo 50% só, já é melhor do que tem hoje, né, nos bancos europeus e americanos. Não é uma perda, né, muito grande, é até uma melhoria. Vamos ver o que vai acontecer. Segundo ele, estava sendo previsto para começar em 2025 essa história aí. Sem contar com uma coisa que me ocorreu depois, é que é provável que o governo chinês dê uma mãozinha para a Binance, né? Porque se você for parar para pensar, a Binance saiu dos Estados Unidos, saiu da França, saiu da Holanda, deve ter saído da União Europeia toda. Então, todos os, como é que é o nome? Autarquias, não, é todas as jurisprudências ou praças, não sei agora o nome, enfim, que eram mais arriscadas para eles fazerem lambança, eles já saíram, né? Eles já aceitaram processo e tal. Então agora também vale a pena para o governo chinês desovar um pouquinho desses dólares aí na própria BUSD, né, em outras redes, porque se eu não me engano a parada é que a BUSD tem auditoria na rede do Ethereum, não nas outras. E qual não é a minha surpresa quando eu vejo que geralmente na rede da Binance as transferências de vários tokens, né, são mais baratas do que qualquer outra. Não sei, pode ser que o governo chinês use parcialmente a rede, a Binance, para sim dar um destino melhor para esses dólares aí. Lembrando que qual o objetivo da China com essa criação do token baseado em dólar, né, lá monitorando o dólar 1 para 1? É ganhar as taxas, porque se você tem o título americano pagando lá o equivalente, entre aspas, a Selic, né, que está em 5,25, né, o juros americano, o cara ganha os juros, né, ele tem o dólar, ele ganha os juros, ele gera um título baseado nesse dólar, que é essa, digamos aí, vai ser a CUSD, né, China USD, e ele ganha ainda na transferência, ele pode cobrar cada vez que você transita, né, esse token, tu vai ganhar um pichuleco. Fora que ele vai ter, obviamente, os juros, caso sejam títulos, ele vai ter os juros, se não for cash, é mais complicado. Mas enfim, o que você acha disso aí? Será que a China vai fazer isso e não vai usar a colateralização ou hipercolateralização? Pode até usar também no futuro, não sei. Mas para agora, o que aparentemente esse cara falou, eu acho que é bem interessante, é isso aí. Vai fazer exatamente o que a Tether faz. Usar reserva, cash e tal, para criar um token. E aí, dá a opinião de vocês, mas isso aí, valeu.